Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui para a nossa segunda aula, a segunda parte, né, da nossa quarta aula, o treinamento de abertura de células da Sara Nossa Terra. Glória a Deus. Nós vamos falar agora sobre a igreja em células. Como que funciona, né? Por que dessa estratégia de células? Por que nossa igreja é fundamentada na questão de células? Como que funciona certinho? Onde que encaixa cada coisa? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Talvez vocês já saibam, tá? Talvez vocês já tenham um conhecimento prévio sobre isso, mas é sempre bom a gente estar fazendo aí como fala, né? Uma reciclagem de tudo isso, porque acaba esquecendo. Então vamos lá. Entendendo a igreja em células. Nossa igreja, como vocês já viram, né, e eu creio que todos aqui participam de célula, né? Se você está no Instituto de Vencedores, é muito provável que você participe de uma célula, que você esteja em alguma célula, integrando essa célula. E como vocês sabem, veem, nossa igreja é formada por diversas células. Tem equipes e dentro dessas equipes algumas células onde as pessoas, não agora nesse momento que estamos vivendo essa pandemia, mas as pessoas se reúnem em suas casas, em algum lugar específico, para ter um momento de leitura da palavra, oração, parceiro de Deus e tudo mais. Então isso são as células. Mas como que funciona, né, a igreja em células? Eu vou falar aqui da nossa visão da Sara Nossa Terra. Uma coisa que eu quero falar para vocês antes de começar é que essa visão de células da Sara Nossa Terra em específico, ela é várias igrejas têm essa visão de células, tá? Mas a Sara Nossa Terra é um pouquinho diferente, um pouquinho única, porque foi moldada conforme o tempo. Então, muitas coisas que aconteciam no passado, se você é da igreja, voltou agora, eu não sei, né? Mas talvez você veio para a igreja um tempo atrás, anos atrás, e voltou agora, você já percebeu que mudou algumas coisas. Então, isso sempre vai mudando conforme né, os nossos bispos, eles veem o que está acontecendo, né? Então, não é algo que é travado, né? Assim, em 1703 não, eles vão modificando algumas coisas para ficar um pouco melhor, para ficar algo, né, de excelência, algo que vai alcançar os objetivos, que é ganhar almas, ganhar vidas. Então, a igreja em células, como funciona? Células são pequenos grupos, tá? Por isso o nome células, né? Porque é pequeno. São pequenos grupos que se reúnem para ter um tempo de oração, um tempo de ministração, um tempo ali de leitura da palavra, onde as pessoas se reúnem em comunhão. Isso remete muito à antiga, né, igreja primitiva, onde as pessoas não tinham um templo para ir, então elas se reuniam nas casas. As pessoas expressavam casa, elas se reuniam e lá faziam o momento da ceia, tinham também um momento de ministração, tinham um momento de oração, leitura da palavra e tudo mais. Então isso remete muito à antiguidade, à igreja primitiva, quando começou lá em Atos. Quando começou a igreja, né, elas eram reunidas desse jeito em grupos. Então, pequenos grupos de pessoas que se reuniam. Isso também vem do judaísmo, tá? Que são as sinagogas, que são pequenos templos, né? Que as pessoas se reúnem ali, porque quando os judeus não tinham o templo, foi destruído o templo, eles não tinham mais o templo para adorar, então eles se reuniam nessas sinagogas. E perdurou aí até hoje. Então, as células são nada mais do que pequenos grupos que se reúnem com esse propósito. Qual que é a intenção da célula? Qual que é a estratégia inicial da célula? É você levar aquela pessoa. Muitas vezes tem pessoas que têm preconceito com a igreja, tá? Não gostam de ir à igreja. Pessoa que ou foi ferida pela igreja não, né? Pelas pessoas. A igreja de Deus não fere ninguém. As pessoas que ferem, amém? Só para você ter na sua mente aí. Mas muitas vezes entraram ali, né, na comunidade e sofreram alguma coisa, não sei, diversos motivos. E essa pessoa não tem motivação de ir para a igreja. Então, você fala assim, vamos para a igreja, a pessoa já pula 3 metros e nada. Então a célula é um ambiente residencial, um ambiente de casa, é um ambiente diferente, tá? Um ambiente que eu falo físico. É um ambiente diferente, mas o propósito é o mesmo. É levar a palavra de Cristo, ter um momento de oração e naquele momento ali onde a pessoa pode ser convencida, né, do pecado, convencida de tudo, dessas coisas, né, convencida pelo Espírito Santo de tudo isso, e ela se arrepender e ter uma mudança de vida. Então a célula é uma estratégia, tá, usada para levar a palavra de Cristo. Lógico, a célula não tira, tá, então eu só vou para a célula. Não, a célula é um braço, né, vamos colocar assim. Mas o corpo, né, de Cristo, a igreja, a comunidade, ela deve ser frequentada também. Mas como vocês entenderam, deu pra entender, eu acho, eu creio, né? Se não deu, você volta o vídeo, fala de novo, de novo. Coisa você procura no WhatsApp lá que eu vou respondendo. O
que acontece? A célula, então, é esse contato inicial de uma pessoa, de um novo convertido, ou até de um ímpio que não vai à igreja e você convida e ele acaba indo para a sua célula. Então, o primeiro passo para essa pessoa ter uma transformação de vida através do Espírito Santo. Então, a importância da célula dentro da nossa igreja é muito grande. Então, vocês que estão no Instituto de Vencedores, né? Eu creio que todos aqui vão ser líderes de célula. Vocês têm em suas mãos algo muito importante, tá? Que é uma célula. É você liderar uma célula, eu vou liderar para mandar, então não. Liderar que você tem a responsabilidade nas suas mãos daquilo ali funcionar. Amém? Daquilo ali ser um ambiente onde as pessoas, não um ambiente de milhares de pessoas, a gente vai ver isso também, tá? Mas um ambiente onde as pessoas vão receber da palavra de Deus, ambientes onde a pessoa vai ter um momento de conforto pro coração dela através da palavra. Então, é um momento muito especial. Você ser líder de célula é uma honra, na verdade, né? É um privilégio você ser um líder de célula e nós temos que ser gratos a Deus porque nós não merecíamos ter isso. Mas Deus, Ele escolheu, na sua soberana vontade, que nós pudéssemos pregar. Que a palavra fosse transmitida pela pregação, pela exposição da palavra através de mim e de você, homens e mulheres falhos. Então, temos que ser muito gratos a Deus por isso. Então, a igreja em células, ela funciona dessa forma, tá? E em específico, na nossa igreja, nós temos a visão dos 12, tá? Que é a multiplicação, amém? Eu creio que você já ouviu. Hoje não tem muito mais isso, mas é bom a gente falar, tá? Porque muitas vezes você pode até ouvir isso em algum lugar dentro da nossa igreja, que é os 12, os 144, 1700, até lembrei aqui agora, 2048, 12, isso mesmo, 2048 e assim vai. Então, essas divisões, né? 12 entre 44, 1000 e lá vai chão, vai multiplicando sempre por 12, né? Que são ali, na verdade, algo, tá? Não pense isso como números. Ah, então, vocês estão pensando em pessoas como números. Não é isso. Isso é só uma forma de você colocar na sua mente a estrutura de tudo isso. Ah, porque você vai... Eu vou falar porque você pode sair daqui e procurar na internet sobre isso e você vai ver um monte de pessoas falando mal e falando contra, tá? Eu tô falando da nossa visão. Então, eu estou aqui na visão da nossa Terra há algum tempo já, então eu já conheço como funciona e falo pra você que não é questão de números. É uma questão pra você, pelo menos, visualizar o ambiente, pra você ter uma meta, pra você ter um sonho, tá? No seu coração de alcançar vidas, de alcançar famílias. E através dessa estratégia, nós podemos alcançar pessoas. Não que você vai alcançar essas pessoas para jogar de lado. Você vai alcançar essas pessoas para elas você ter um contato com elas, né? E trazer elas para um ambiente da comunhão entre os irmãos. E através disso, elas vão ser convencidas do pecado, vão se arrepender, vão ter uma transformação de vida através do Espírito Santo. Então isso é uma estratégia. Muitas igrejas fazem isso, a nossa tem algumas particularidades, tá? Sobre essa visão. Mas o mais importante para a gente entender sobre isso é que, para que esse 12 144 então? Então, antigamente existiam, né, essas, vamos colocar bem entre aspas, tá? Só para vocês entenderem, como se fosse uma hierarquia, tá? O líder de equipe, que é abaixo dele tem 12 pessoas, tá? Vamos colocar o pastor Marcos, então. O pastor Marcos ali é o líder da igreja, né? Ele ali é o que dá a direção ali da igreja, né? A pessoa que estará à frente da batalha, e ele tem 12, tá? O pastor Marcos tem 12 pessoas com ele, no caso são 12 homens, que são o corpo de diáconos da igreja. Então, se você conhece um diácono na igreja, ele é um 12 direto do pastor Marcos. Então, ele está ali junto com o pastor, é um dos 12. E as diaconisas são as 12 da pastora Priscila. São mulheres, né, as diaconisas que auxiliam a pastora, os diáconos auxiliam o pastor no trabalho da igreja, né, no serviço, no servir. E abaixo dessas pessoas tem outras pessoas. Então, o seu líder de célula, então vamos colocar aqui líder de célula, ele é o líder vamos colocar da equipe, tá? Pensa numa equipe aí, na sua equipe, temos o líder da equipe, que é a pessoa que coordena a equipe. E abaixo dele tem os líderes de célula. Então, se você hoje aí está vendo essa aula do Instituto Vencedores, se você já está caminhando para abrir sua célula, ou se você já abriu sua célula, hoje você é um 12 do seu líder de equipe. Então você é uma pessoa que está ali abaixo dele, ajudando ele a alcançar mais vidas. Não é uma empresa, tá? Muitas vezes a gente tem a tendência, deixa eu pegar minha água aqui que tá... A garganta tá assim, né? Nós temos a tendência, né, quando a gente dá uma pirada, de pensar, é uma empresa então. Não é isso, tá? Não pense dessa forma, não deixe isso entrar no seu coração.
não é uma empresa, não é que ele manda em você. A pessoa estar acima de você nesse sentido, tá? De ser o 12, de ser o líder da equipe, é que essa pessoa ela tem a responsabilidade de coordenar tudo isso, deixar isso mais fácil. E você ao lado dela torna isso mais fácil ainda. Amém? Não é um mandando no outro, é um ajudando o outro. É um colaborando com o outro para alcançar, mas o propósito principal de tudo isso não é ter honra, não é ser chamado de 12, não é ser chamado de diácono, não é ser chamado de pastor. O maior propósito em tudo isso é você alcançar vidas, é você alcançar pessoas, famílias e tudo mais. Então é uma forma de um ajudar o outro, amém? Porque o seu líder de equipe ele tem mais tempo de ministério que você. Ele tem mais tempo, mais bagagem, né, de conhecimento da Bíblia, muitas vezes, tá? Às vezes acontece ao contrário, mas mesmo assim ele está ali por algum motivo. Mas muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, grande maioria não, né? Se a maioria é grande, desculpa. Na maioria das vezes, essa pessoa que é sua líder, né? Vamos colocar assim, ela tem mais experiência que você no âmbito da igreja, mais conhecimento da palavra e ela vai te auxiliar a ter mais conhecimento, a ter mais experiência. Então, é sempre um ajudando o outro. Então, essa é a estrutura básica das células dentro da Sara Nossa Terra. Então, quando alguém te falar sobre 12, 144, é isso que ela tá tentando falar pra você, tá bom? É assim que é estruturado as células, tá? Na Sara Nossa Terra. Então, existe uma equipe e abaixo dessa equipe existem muitas células. Então, o pastor da igreja, debaixo do pastor, os diáconos da igreja, né, são a linha de frente, ali de serviço, de servir. São aquelas pessoas que servem a ceia pra você, são as pessoas que muitas vezes estão ali na frente, que fazem outros serviços, né? Servem, recepcionam na maioria das vezes. Então esse é o corpo de diáconos da igreja. Diáconos é a diaconia, né? O serviço. E o pastor, diaconia, líderes de equipe, líderes de célula. Então, nessa estrutura, sempre um ajudando o outro. Então, vocês como líderes de célula, vocês estão começando essa caminhada. E eu creio que vocês vão chegar aonde Deus tem preparado para vocês. Se Deus está preparando você para ser um pastor ou uma pastora, que você possa trilhar esse caminho e alcançar, perseverar até o final. Porque a vontade dele não vai acontecer, amém? Então, persevere e continue caminhando, mas todo o início é a sua célula. Amém? Na verdade, seu primeiro ministério é a sua família, aí depois vem a sua célula. Então, a célula, a estrutura básica da nossa célula, das células da Sara Nossa Terra é dessa forma, amém? Nós vamos para o segundo momento, nós vamos falar sobre como eu faço para liderar uma célula. Então, como que funciona a estrutura da célula? Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas a gente vai dar aqui uma revisada, se você já sabe, você vai reciclar o conhecimento. Glória a Deus! Até a próxima aula, vamos para a nossa parte 3, em nome de Jesus. Até mais!